Aí galera do ranking, essa semana, como a gente acompanhou aí nas notícias, o STF conseguiu descer provavelmente ao nível mais baixo de toda a sua história, comprovando que ele é nada mais do que apenas mais uma engrenagem no motor da corrupção brasileira, nessa máquina de privilégios, de grupinhos, de ladrõezinhos que vão sendo protegidos um ao outro, em que cada um dá tapinha nas costas e cada poder vai protegendo os outros. É uma máquina nojenta em que essa prova veio por conta de uma decisão essa semana, todo mundo acompanhou aí, para anular um importante julgamento da Lava Jato. Só para recapitular aqui, qual foi a explicação, né? Qual foi a fantasia bizarra do Supremo nesse caso? O sujeito tinha sido condenado em primeira instância, tinha roubado mais de 30 milhões de reais da Petrobras, dinheiro desviado, né? Tinha sido condenado em segunda instância, STJ, Supremo, estava preso, beleza. E aí a defesa, essas defesas milionárias aí dos poderosos, inventou uma alegação completamente sem pé nem cabeça, dizendo o seguinte: o julgamento do meu cliente é inválido porque ele não foi o último a falar, porque no processo, depois que ele falou, ainda veio mais um outro réu, que era o réu que estava com delação premiada, que também falou no processo. Então, como a lei exige que o réu fale por último, a defesa tem que falar por último, e o cara não falou por último que um outro réu falou, então isso aqui invalida tudo, tem que cancelar o julgamento, etc. Esse pedido de habeas corpus foi negado na primeira instância, negado na segunda instância, negado no STJ, quer dizer, as instâncias inferiores riram desse argumento, falaram, você está louco, isso não tem previsão nenhuma em lei, e o Supremo foi lá e acatou, e aí com isso anulou o julgamento. É extremamente perigoso, extremamente vergonhoso isso, porque primeiro o Supremo inventou uma lei que não existe, quer dizer, fez uma decisão com base em lei nenhuma. A lei prevê que a promotoria fala primeiro, né, a acusação, e depois a defesa. Só que o cara que falou depois do acusado não era a promotoria, era um outro réu, era um réu na delação premiada. Então eles acabaram de inventar uma jurisprudência do nada, e ainda que fosse o caso, tá bom, o cara falou antes da promotoria, e daí, o que isso muda as provas de que o cara, ele roubou? Roubou. Tem prova de que roubou? Roubou. Está bem documentado isso? Está. Acabou, isso não muda o caso, não é um prejuízo para a defesa, a ponto de se anular um julgamento. Ou seja, eles tiraram do ar, das cabeças cheias de merda desses juízes do Supremo, e usaram isso para alimentar a máquina de impunidade brasileira, fazendo com que a credibilidade do STF caia ainda mais baixo e essa instituição fique cada vez mais desacreditada. Isso é extremamente perigoso para a democracia, porque instituições são o único caminho para que um país se torne desenvolvido. Praticamente não existem exemplos na história do mundo desenvolvido de países que chegaram lá sem ter instituições fortes. A gente acompanha aqui os comentários na nossa rede social, tudo. Depois de um episódio desse, está chovendo gente pedindo: tem que entrar lá, meter uma bala na cabeça de cada um desses filhos da puta. Põe uma bomba no STF. Cadê o exército para entrar, não sei o que e tal. Ou seja, muita gente pedindo soluções não constitucionais que envolvam violência política. E nós do ranking, a gente até entende o sentimento. Se você está com muita raiva, querendo ir lá explodir, matar todos os filhos da puta, né? Que além de tudo ainda tem privilégios. Se a gente fizer um vídeo aqui só sobre os privilégios do Supremo, os salários, os penduricários, os massagistas que tem lá, os milhares de funcionários do Supremo para bancar aquela orgia lá com o nosso dinheiro, dá uma raiva enorme mesmo, a gente entende. Só que nós não acreditamos que essa solução seja eficiente. Por quê? Você coloca lá um salvador da pátria, seja Bolsonaro, ou general, ou qualquer um que entra lá e fala, acaba com tudo, chuta o pau da barraca, toma o poder todo e limpa essa merda, essa ideia, né, de limpar a coisa. Primeiro que ainda que o cara, número 1, seja 100% honesto, não vai ser contagiado pelo poder, não vai ficar deslumbrado com o poder, não vai se tornar um ditadorzinho de bolso. Ele sempre tem um grupo que vai governar junto. E esse grupo, você não consegue garantir que todos os caras do grupo vão fazer a coisa certa. Então, uma vez que você usa um salvador da pátria para derrubar a coisa toda, acabar com as instituições, essa palhaçada toda do jogo democrático, e depois, quando alguém desse grupo começar a fazer merda, como é que você tira? A quem você recorre? A ditadura é muito fácil de entrar, a porta de entrada é muito fácil de achar. Agora, ela praticamente não tem porta de saída. É por isso que raríssimas vezes na história uma ditadura leva a resultados bons. Infelizmente, o único caminho eficiente, comprovado, passa
especialmente por aqui e aqui. São os corações e mentes de nós cidadãos. Nós temos a chave de mudar o jogo. Não é rápido, infelizmente não dá para fazer isso da noite para o dia, mas envolve nós cidadãos entendermos que a nossa vida não é só futebol e samba e as coisas do dia a dia e as nossas preocupações, mas a gente tem que dedicar um tempo para ser cidadão no Brasil, acompanhar a política, manifestar, escrever para os deputados e senadores e, acima de tudo, votar melhor, parar de votar nos filhos da puta. Claro que o poder judiciário é um poder muito fechado, certo? É um poder, você não vota para o juiz, para o Supremo, porém, existe na República Brasileira a figura do impeachment do juiz. O Senado brasileiro pode derrubar um ministro. Então você que odeia o Gilmar Mendes, que quer ir lá meter uma bala na cabeça do Gilmar Mendes, assim como o Janot queria, né? Foi comentado essa semana, você tem o poder indireto de remover um juiz do Supremo através do Senado, que foi o que estavam tentando fazer até semana retrasada. Havia um grupo de bons senadores comprometidos com o Brasil, colocando suas assinaturas na CPI da Lava Toga para investigar o Supremo, nas ideias de impeachment do Supremo, né? O poder na República ele é calibrado de forma que um poder tem o direito de interferir e de agir no momento que o outro poder está agindo errado, como por exemplo o impeachment da presidente Dilma, foi isso. O Congresso empichando a presidente. O mesmo pode ser feito no Senado. Na época, obviamente que por pressão do Centrão, por pressão do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acovardado, com medo do toma lá da cá, então eles começaram a movimentação do impeachment do Supremo. Aí o Supremo foi lá nos corredores e falou: opa, não me cutuca que eu te cutuco. Aí o Centrão ficou com medo. Aí o Senado foi lá, retirou a assinatura. Mas quem colocou esses senadores lá? Quem escolheu esses caras acovardados para estar sentado nessa cadeira? Foi você, fui eu, nós fizemos isso. Então, se a gente melhorar nosso engajamento, parar de votar nos merdas, começar a votar nos caras bons. E como que eu sei quem são os caras bons? Tem o ranking dos políticos, tem o nosso site justamente para isso, tem outras entidades para isso. Então, você que está indignado, ok, vamos ter raiva, mas vamos fazer alguma coisa a respeito. O que você está fazendo a respeito? Você mandou carta, você mandou um e-mail para o Alcolumbre xingando ele, né? E se amanhã chegar no gabinete e o assistente do gabinete dele falar assim: cara, ontem 5 mil pessoas me escreveram xingando aqui, pedindo a CPI da Lava Toga e dizendo que nunca mais ele vai ser eleito, não vai receber um voto nunca mais, né? Para isso nós estamos aqui, para a gente poder usar o poder do cidadão, mobilizar para fortalecer as instituições, colocar as pessoas corretas nas instituições e fazer o Brasil andar melhor. Infelizmente, esse é o caminho menos sexy, mais chato, mais demorado, mas é o que funciona. Porque na base da intervenção militar, ou no tiroteio, ou achar que um salvador da pátria vai lá meter uma bala na cabeça do Gilmar Mendes, isso não é o caminho que historicamente no mundo resolveu qualquer coisa. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.